Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um BDM, mais um Bom Dia Mercado. Meu nome é Theo Borges e eu estou aqui hoje junto com vocês para fazer o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 22 de maio, onde nós teremos a conclusão da Premier League, a conclusão da La Liga, a conclusão da Série A italiana. Enfim, a gente vai ter algumas conclusões e vamos conversar sobre esses jogos, tá? Tô gravando esse vídeo mais à tarde, né? Vai dar 6 horas de sábado, porque eu queria comentar esse sábado com vocês. O Leipzig acabou de ser campeão nos pênaltis contra o Freiburg, uma postura muito estranha do Freiburg durante o jogo, depois que eles ficaram com um jogador a mais. Era um time que tinha, na minha opinião, mais controle de marcação, mais efetividade nas finalizações e optou no final do jogo por recuar e levar a vantagem de um homem a mais para a prorrogação. Na prorrogação não fez muito, também não conseguiu sobressair, e nas penalidades o Leipzig acabou sendo campeão. Na minha opinião, merecido. Eu gostaria que o Freiburg também levasse, mas merecido pela campanha do Leipzig na Pokal. Não pegou assim times tão cascudos, né? Mas eliminou o Union Berlin na semifinal, vencendo um jogo de virada com um gol no último lance. E mesmo com jogador a menos durante os 90 minutos antes da prorrogação, o time foi buscar com o Cucu, a gente falou dele aqui, é um cara que está numa temporada absurda, não sei se o Leipzig vai conseguir manter esse cara, mesmo na prorrogação foi buscar numa bola parada o empate e levou nos penais, tá? Então o Leipzig, eu até brinquei no meu Telegram hoje, o Leipzig desbloqueou os títulos, né? Eu trabalhei no Match Odds, consegui pegar o primeiro gol do time do Freiburg, tava back Freiburg numa oscilação de mercado, não entrei para buscar o gol, entrei para buscar uma oscilação de mercado, o mercado deu uma travada, não tinha concordado comigo, eu me mantive na posição, porque o Leipzig não fazia muita coisa, e acabei conseguindo, fui recompensado com um gol, e depois, obviamente, utilizei um pouco do lucro para tentar buscar mais algum gol no final que não veio. Estive exposto no over à frente, peguei o empate, mas também deixei correr para tentar buscar mais um gol e também não veio. Então foi uma mistura de um lucro bacana no Match Odds, mas também deixei um pouco de dinheiro no mercado. Na Série A italiana, queria muito ter trabalhado o mercado de gols na Lazio com o Verona. Tá aqui os planejamentos que a gente tinha para esse dia 21, já mudei a data ali para o dia 22. A Lazio e o Verona ficaram no 3-3, mas eu estava tão focado no jogo alemão que eu acabei não clicando. Na Atalanta eu entrei no limite, peguei o gol do Empoli, depois voltei a entrar no limite e não saiu mais gol. A Atalanta com aquela odd esmagadaça não venceu o Empoli e está fora das competições europeias para o ano que vem. Teve um gol de bola parada aqui no Leipzig. Teve uma virada incrível do Operário contra o Ituano, mas eu não consegui fazer, estava almoçando aqui com a minha família. E a Fiorentina venceu a Juventus por 2-0 e se garantiu na Conference League. Então ficamos Lazio, Roma, os dois na Europa League e a Fiorentina garantida na Conference League, tá? Antes da gente começar o nosso planejamento de domingo, que eu prometo para vocês que eu vou tentar fazer o mais rápido possível, porque eu também quero jantar aqui com o pessoal, tem muita gente aqui fora no sítio, tem visita por aqui, então vou tentar ser o mais rápido possível, mas eu quis deixar para a gente conversar, para também falar dos jogos que aconteceram hoje, tá? Deixa eu pedir para vocês, encarecidamente, como sempre, como eu costumo esquecer, o like nesse vídeo. Se você puder, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está gostando do meu planejamento que eu faço aqui, e o BDM não é um vídeo de palpites, o BDM não é um vídeo para bilhetes prontos, o BDM não é um vídeo de dicas, o BDM, o Bom Dia Mercado, é um planejamento de cenários para que a gente possa trabalhar ao vivo da melhor maneira possível, e eu vou tentar te passar com o melhor embasamento possível para você tomar suas decisões no live. Então, se você gosta disso, não esquece de se inscrever e deixar o like no vídeo para que o YouTube divulgue esse conteúdo para novas pessoas. E claro, para aprender mais sobre trade, abre a descrição aqui que você vai encontrar principalmente o meu curso sobre trade esportivo, tá bom? Muito obrigado pela moral, de antemão é bom agradecer, tá? Bom, vou pulando aqui o que a gente não vai fazer. Temos um jogo do Atlético Mineiro contra o Brasiliense, mod 1,16 do Galo, já vou eliminar essa cotação, tá? Acredito que o Galo obviamente vença o Brasiliense, mas não é uma cotação que no cenário sul-americano eu trabalhe. Também não estou fazendo os playoffs da Eredivisie, nem os playoffs de rebaixamento, nem os playoffs de competições europeias, então também já vou excluir para não ficar falando abobrinha aqui,
tá? Na Superliga da Turquia, eu cheguei a acompanhar um pouquinho do jogo do Fenerbahçe hoje, mas eu só olhei, não cliquei em nada. Tá nos últimos jogos ali também, então eu também vou ficar de fora da Turquia, porque eu não trabalhei durante a temporada na Turquia. Temos uma Taça de Portugal, esse aqui vai ser o primeiro jogo que eu vou fazer. O mod do Porto a 1,18 contra o Tondela. O Tondela foi rebaixado para a segunda divisão. O Tondela conseguiu a proeza de chegar numa final, se eu não me engano venceu o Mafra na semifinal, chegar numa final de dar a Taça de Portugal, mas ser rebaixado na liga principal hoje, chamada de Liga Bwin, tá? Apesar da odd do Porto estar muito esmagada, eu acredito numa vitória do Porto, acho que o Porto vai coroar essa temporada com uma vitória. Mesmo com a saída do Luiz Dias, o Porto se manteve muito firme e seria uma grande decepção aqui para o Porto não vencer o Tondela, que é um time que, nesse momento, fica muito difícil a gente traçar um cenário do que os jogadores querem, né? Porque, pensa bem, de um lado você tem um time, de um lado da moeda você está rebaixado, mas do outro você pode ser campeão em cima do Porto. É complicado, né? Trabalhar com a motivação e tudo mais. Então eu venho para esse jogo para buscar a leitura para estar back ao time do Porto. Geralmente trabalhar back em mata-mata é complicado, mas eu venho com esse intuito de buscar essa leitura, tá? Série B da Itália, temos Monza e Breccia. O Pisa venceu o Benevento e, se eu não me engano, por ter tido a melhor campanha na fase de grupos, né, na liga normal, o Pisa passou. O Benevento venceu o primeiro jogo com gol do Lapadula, o Pisa devolveu uma vitória de 1-0, ficou empatado e, por conta de ter a melhor campanha, o Pisa conseguiu, eu tô olhando para cá porque eu tô acompanhando o jogo do Brasileiro, tá? O Pisa conseguiu a classificação, ou seja, está na final do playoff e vai esperar o Monza ou o Breccia. O Monza venceu o primeiro jogo por 2-1, se eu não estou enganado, e esse jogo tem uma tendência de ser um jogo mais over. Então, se eu for trabalhar alguma coisa aqui, vai ser no mercado de gols, tá? Eu não vou explorar muito no match odds, porque eu não sei como é que está a liquidez desses playoffs e eu também não tenho tanto conhecimento das duas equipes. Então, se eu for trabalhar alguma coisa, será no mercado de gols, tá bom? Série A italiana. Vamos para o que importa agora, né? Spezia e Napoli não vale de nada, o Napoli não vai perder a terceira colocação, mas também não vai alcançar a segunda, e o Spezia não pode ser rebaixado, tá bom? Então esse jogo, com todo respeito, você pode fazê-lo. Se você gosta de acordar cedo como eu, é 7h30 da manhã. Para mim eu já vou estar acordado um tempão, eu acordo 5, 5h30, posso vir aqui fazer tranquilo, né? Posso buscar um back Napoli, posso buscar um Leia Spezia, mas aí vem aquela questão, o que as equipes querem? Nada. Então a gente fica com aquela sensação de, por exemplo, se eu estou a favor do Napoli, eu estou a favor do quê? É um time que pode se desligar a qualquer momento, que pode perder a atenção e que pode me colocar numa situação complicada de tomar um gol contra a posição. A mesma coisa vale para o Spezia. Às vezes o Spezia jogando em casa ele está muito mais animado, mesmo sendo o último jogo, às vezes ele está muito mais animado do que o Napoli, tá? Então, se eu for fazer alguma coisa, será no match odds, mas eu não garanto nada, porque não é que eu não esteja acordado, eu vou estar, mas não tem muita disputa aqui. Inter e Sampdoria. A Sampdoria se despediu da sua torcida contra a Fiorentina com uma goleada por 4-1. Tá? A Sampdoria não caiu, vai se manter na primeira divisão e a Inter não tem outra escolha aqui a não ser ganhar. O grande problema é a odd. Tá? Com essa odd da Inter eu não trabalho. E é bem provável, se o cenário se mantiver desse jeito ao longo do primeiro tempo, que essa odd da Inter não mexa. Então eu não venho trabalhar esse back Inter. Acredito numa vitória da Inter, acredito que a Inter pode sim se impor, principalmente se a Sampdoria jogar recuada, tentando jogar no contra-ataque, porque a Inter pode fazer uma marcação-pressão, recuperar a segunda bola e punir bastante a Inter. Desculpa, a Sampdoria, mas com esse tipo de cotação eu não trabalho. Porque não adianta nem eu falar para você assim, vou esperar a odd subir. Não, para mim não tem essa. Eu não sou Panther, eu não trabalho desse jeito. Se eu fosse Panther, eu esperasse a odd subir para uma odd que eu gosto de trabalhar e entrar a favor da posição. Porém, eu sou um trader, então eu gosto, no meu método de trabalho de back favorito, eu gosto de um mercado consolidado, de um mercado com liquidez absurda, de um mercado estabilizado. O mercado vai estabilizar na odd que está. Uma odd de 1,12, 1,13, né? Se a Inter estiver jogando bem. Se eu esperar a odd subir, significa que a Inter já não está jogando tão bem. Né? No primeiro tempo, eu quero pegar essa odd ainda no primeiro tempo em 40. Para isso, a Sampdoria tem que estar, Aí eu vou entrar na Inter como? Mas então pega no segundo tempo. Eu não tenho metodologia para pegar no segundo tempo. A gente vai acontecer igual teve o cenário com a Atalanta agora. A Atalanta, aos 60 minutos de jogo, estava com uma odd de 1,40.
para mim não encaixa nos meus métodos e não tenho o que inventar. Não tem método, não faz o simples, eu falo isso para vocês. Não é porque o jogo é importante para a Inter que você tem que estar lá no mercado entrando em qualquer coisa. Não inventa moda, tá? Para mim não tem metodologia, eu vou ficar de fora. Jogo do Sassuolo com o Milan. Adoraria trabalhar back Milan, mas eu não confio em match odds em jogos do Sassuolo. O Sassuolo é um time, com todo respeito, muito safado. Venho trabalhando no Sassuolo há várias temporadas. O Sassuolo gosta muito de jogar esse tipo de jogo. Rouba dos ricos, dos grandes e entrega para os pobres. Então eu acredito num jogo para gols aqui, tá? Vou ficar de olho nesse tipo de cenário. O Milan, com todas as críticas que eu fiz ao Milan durante a temporada, realmente o Milan não tinha uma cara. O Milan mostrou para mim nos últimos jogos vontade. E isso basta, né? O Milan precisa de um empate para ser campeão. Mesmo que a Inter vença, ela vai conseguir chegar a 81, ela vai chegar a 84. Eu acho que o Milan, como tem vantagem no confronto direto, basta um empate, tá? Mas eu não acredito num jogo morno aqui, eu acredito num jogo muito bom. Então eu vou ficar de olho no mercado de gols. Eu não estou abrindo muito o PDF de apoio aqui, para a gente não demorar tanto, mas ele está por aqui, eu vou postar eles para vocês lá na aba de comunidade, tá? Aqui, ó. A gente falou da Inter, das bolas paradas da Inter, obviamente. Aqui o Milan. Temos a bola parada defensiva do Sassuolo é simplesmente horrorosa e não é só dessa temporada não, vem há muito tempo, tá? Então além disso, se você quiser, adiciona aí também a questão de bolas paradas, tá? Salernitana e Udinese, esse jogo é extremamente importante para a Salernitana. Se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, porque eu tô achando que o Cagliari já caiu. E se o Cagliari já caiu, esse jogo não importa para a Salernitana. Mas eu vou tirar a prova aqui para eu não falar besteira. Me deem um segundo. Classificação da Itália. O Cagliari não caiu ainda, tá? Então, porque lógico que não, porque o Cagliari pode chegar a 32, obviamente, tá? Vocês não estão vendo aí embaixo, mas o Cagliari pode chegar a 32. A Salernitana, ela tem 31. Então, esse jogo, a Salernitana precisa da vitória contra a Udinese. Vem jogando muito bem, de forma muito aguerrida o time da Salernitana. Nos últimos jogos foram 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos de invencibilidade. Isso nunca tinha acontecido. A Salernitana estava praticamente rebaixada, né? Foram 4 vitórias e 3 empates. Então eu acredito sim que a Salernitana vai dar muito gás e a Udinese não tem nada para fazer nesse jogo. A Udinese só complica a vida da Salernitana se quiser. Ela não tem nada para buscar nesse jogo. Ela não vai conseguir provavelmente chegar no Bolonha. Acho que se vencer, pode ser que fique em 12º, mas vamos ser sinceros, não deve mudar muito financeiramente. E ela já não pode ser alcançada pelo Empoli. O Empoli acabou de vencer e não vai alcançá-la. Então, sinceramente, me parece um jogo que pode tender a ser para um jogo de comadres, como a gente gosta de dizer, que a Udinese não fazendo muita força e a Salernitana ficando ali na boa. Eu tenho que dar uma olhada depois, que o critério de desempate é no confronto direto. Tem que dar uma olhada como é que foi o jogo da Salernitana com o time do Cagliari. Seria bom dar uma olhada nisso. Deixa eu dar uma olhada nisso daqui rapidinho. Vou olhar junto com vocês aqui, ó. O Cagliari contra a Salernitana. Vou ver se eu encontro aqui. Salernitana. Rapaz. Aqui. 1-1 o primeiro jogo e o segundo jogo foi 1-1 também. Caramba. Ih, rapaz, isso aí vai dar pano pra manga. Vai dar pano pra manga. Os 2 jogos foram 1-1. Que loucura. Enfim, se for fazer esse jogo, saiba que a necessidade é toda da Salernitana. E se a Udinese tiver empatando o jogo, ou perdendo, ou ganhando o jogo, a Salernitana muito provavelmente vai se expor. A gente pode ter um cenário para gols aqui, tá? Mas eu vou ficar de fora. Venezia e Cagliari. Não tem outra opção também para o Cagliari do que vencer esse jogo. 29 pontos, precisa vencer para ir a 32 e precisa torcer contra a Salernitana, pelo menos para a Salernitana empatar, mas eu acho que a Salernitana vai ter que perder, tá? Se eu não me engano, o segundo critério, provavelmente a Salernitana deve ter alguma coisa melhor. Mas o Cagliari precisa vencer. A necessidade de vitória faz com que o Cagliari já esteja com a vitória no bolso? Não. Não é porque o Venezia já está rebaixado
que ele não pode complicar a vida do Cagliari. Mas, com todo respeito, meus amigos, na Itália, nesse domingo, eu só vou focar no jogo da Inter e no jogo do Milan, tá? Então esse aqui também eu vou ficar de fora. Premier League, vamos finalizar essa Premier League agora. O Arsenal precisa de uma combinação de resultados para conseguir essa vaga na Liga dos Campeões, tá? Por quê? O Tottenham, se empatar, já está garantido, né? Porque o Tottenham, se eu não me engano, tem vantagem no confronto direto. E o Arsenal precisa vencer e precisa com que o Tottenham perca para o time do Norwich. Caramba, o Norwich já é o lanterna, o último colocado. Cara, muito difícil o Tottenham perder para o Norwich. Mas, de toda forma, o Arsenal precisa da vitória. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. O Everton tá de ressaca. O Everton já conseguiu o que queria. A virada do Everton contra o time do Crystal Palace foi o jogo da temporada do Everton. Eu tenho certeza que o Everton tá de ressaca e tá cagando para esse jogo com o Arsenal. Então esse jogo me cheira back Arsenal. Eu vou ficar muito de olho nisso, tá? Eu não trabalhei o Arsenal durante a temporada. Eu não tenho costume de trabalhar o Arsenal nessas últimas temporadas, mas dado ao cenário de recuperação do time do Everton, que tirou um piano das costas, como o pessoal gosta de dizer, me cheira a um jogo para o Arsenal vencer, tá? O outro jogo, um time que está disputando o rebaixamento é o Leeds e o Burnley, são os dois que estão disputando. Nesse momento o Leeds tá dentro da zona, se eu não me engano, por conta do saldo de gols ou por conta do confronto direto, não tenho a noção aqui, porque eu não acompanho tanto a Premier League. Mas o fato é que o Leeds pega o Brentford, que acabou de vencer fora de casa o time do Everton, né? E o último jogo entre eles foi 2-2. E o time do Burnley joga em casa contra o Newcastle. O Newcastle tá numa fase muito foda. Tá numa fase muito boa, vem prejudicando muitos times, mas também não precisa, né? Então a ideia do Burnley é torcer contra o adversário, vai jogar contra o Brentford, que joga em casa, e pelo menos empatar esse jogo. Já a ideia do Leeds é o contrário, torcer para o Newcastle e vencer o seu jogo. Pode ser interessante, mas são dois jogos com odds parelhas, eu sinceramente não vou me meter aqui. Jogos que eu quero fazer na Premier League. City e Aston Villa, eu quero vir para buscar esse back City e eu vou te dar alguns motivos. Primeiro, porque o City é o melhor time de pontos corridos hoje, talvez, no mundo, né? A gente sabe muito bem disso. Segundo, porque tem uma carta virada para baixo nesse cenário, que é o seguinte. A gente pode olhar para o treinador do Aston Villa e pensar assim, o Steven Gerrard é ídolo do Liverpool, vai ajudar. O Coutinho foi ídolo no Liverpool, vai ajudar. Porém, o Aston Villa vendeu o Grealish para o City e na cláusula do contrato estava lá, se o City for campeão, o Aston Villa embolsa mais, se eu não me engano, 15 milhões de libras. E cara, 15 milhões de libras é libra pra caramba. E eu tenho certeza que isso vai pesar bastante. O City já era muito favorito, na minha opinião, mas sabendo dessa notícia, eu acredito que o Liverpool vence esse jogo, tá? O City vence esse jogo. O Liverpool pega o Wolves, também não está numa fase muito boa o Wolves nesse finalzinho de temporada. Podia ter pegado uma vaga ali de Conference League, mas não conseguiu nem chegar perto. E tá 1,14. Se eu venho trabalhar back Liverpool, não dá também para eu ficar fora se eu venho trabalhar back City, estou confundindo os dois. Não dá para eu ficar fora do back Liverpool. O problema é odd. Odd baixa. Se fosse uma odd no Brasileirão, eu nem cogitava, mas na Europa, aqui na Inglaterra, onde a gente tem liquidez e tem um mercado estabilizado, pode ser que seja uma opção interessante, tá? Então eu vou ficar de olho nesses dois aqui que precisam vencer. O que mais? O United pode perder a vaga na Europa League nessa última rodada. Por quê? O West Ham tem 56 pontos, se vencer vai a 59 e o United tem 58 pontos. O United pega o Crystal Palace, não é um adversário fácil, jamais. O Crystal Palace até pode ter perdido para o Everton de 3-2, mas o Crystal Palace jogou muito bem até estar ganhando de 2-0. Né? Houve um desligamento ali, mas jogou muito bem. E esse jogo para o United é importantíssimo. Tá? Eu vou ficar de olho aqui no Leia a pior equipe em campo, com todo respeito ao time do United. Eu acho que a gente pode até ter correção do United aqui. E o time do West Ham, cadê o West Ham? Vai jogar contra o Brighton. O time do Brighton está em 10º. Também não é fácil jogar contra o Brighton lá. O Brighton dentro de casa tem 4 vitórias apenas. Eu estou confundindo com
o time do Crystal Palace. O Brighton tem 4 vitórias. Como visitante, o West Ham tem 7. Bom, só a vitória interessa para o time do West Ham. Se empatar, não cola no United. Se o United pontuar ou vencer, também não adianta. Então, para o West Ham tem que contar com uma combinação de resultados. Se você quiser ficar de olho num possível lay ao Brighton, eu te aconselho olhar com mais carinho. Por que eu quero dizer isso? O West Ham, eu acompanhei o West Ham nos últimos 2 jogos contra o City e contra o Frankfurt numa semifinal. O West Ham tem uma característica muito boa de bola aérea e contra-ataque. Tem um time muito forte lá na frente. Só que talvez essa necessidade de vitória pode desconfigurar um pouco o time, pode fazer com que ele deixe muito espaço e talvez nem consiga vencer, tá? Então toma um pouquinho de cuidado, porque às vezes a gente só vai nessa onda de, como o pessoal gosta de usar o termo em inglês, must win, necessidade de vitória, e esquece que isso pode causar um pouco de uma pressão nesse tipo de situação, tá? Chelsea e Watford eu tô fora, o Chelsea não tem mais chance de perder, se eu não estou enganado, a 3ª colocação. E temos o Tottenham contra o Norwich. Esse jogo, eu acredito também numa possibilidade de trabalhar back Tottenham. O grande problema é, o Tottenham não é um time bom de propor jogo. O Tottenham costuma ser um time bom de contra-ataque. E não tem nada que faça o Norwich ter motivação para ficar se expondo no campo do adversário. O Norwich já está rebaixado, né? Então, sinceramente, se houver um padrão extremamente claro de back ao time do Tottenham, eu vou estar a favor do Tottenham, mas eu preciso de um padrão extremamente claro. E lembrem-se, vou falar uma coisa aqui para vocês que vocês não estão se atentando talvez. Todos os 10 jogos da Premier League são às 12 horas, ao meio-dia do Brasil. Se eu tiver back ao City, eu não vou estar back ao Liverpool. Se eu tiver back ao Tottenham, eu não vou estar back ao Liverpool. E assim sucessivamente. Por quê? A minha atenção, quando eu estou trabalhando com uma stake cheia, é no jogo que eu estou exposto. E mais nada. Tá? Principalmente quando eu estou com a minha stake cheia. Eu tenho que dar valor ao meu dinheiro. Tá bom? Então, eu sou assim. Eu não vou fazer um back City, um back Liverpool e um back Tottenham, os 3 ao mesmo tempo, porque se desconfigurar um pouquinho de padrão de back e eu tomar uma oscilação ou tomar um gol, é um prejuízo muito grande. Então eu tenho que tomar cuidado com a minha posição se eu tiver com ela aberta. Tá bom? Da Premier League é isso. A La Liga eu vou ficar de fora. Tem uma briga aqui por rebaixamento que é muito complicada. Envolve confronto direto, envolve o número de gols. E eu não acompanhei a parte de baixo da La Liga, mas tem um jogo que é esse daqui, ó, Elche e Getafe, que pode ser um jogo de comadres, porque existe a possibilidade ainda de um deles caírem. E eu não me lembro qual que é, mas existe a possibilidade de um deles serem rebaixado ainda, numa combinação louca de resultado. E o Getafe acabou de vir de um jogo bem estranho contra um Barcelona, que fez ali um joguinho de comadres e eles ficaram num 0-0. Eu não duvido nada da gente ter um 0-0 aqui também, os dois times conseguindo chegar a 40 pontos e se safarem. Tá? Então eu vou ficar muito de olho numa possibilidade de um 0-0 aqui. Isso aqui não é tip, tá? É só para você ficar atento, tá bom? Não sei nem como eu aproveitar essa oportunidade, mas é abrindo o jogo ali ao 12h30, abrindo o jogo e confirmando se realmente existe essa combinação, tá bom? De resto eu fico de fora. Brasileirão Série A, nós temos o grande derby entre Corinthians e São Paulo. São Paulo acho que nunca ganhou na Neoquímica Arena e o Corinthians poupou vários jogadores nos últimos jogos, tirando obviamente o jogo com o Boca, para conseguir chegar inteiro nesse confronto. Para mim isso aqui é jogo para match odds, é um jogo difícil. Fortaleza e Fluminense também faz um jogo muito difícil e é bom lembrar o seguinte: o Fortaleza pode poupar alguns jogadores, mesmo estando em má fase no Brasileirão, para o jogo contra o Colo-Colo, que é o jogo da vida para o Fortaleza. O Fortaleza ainda pode se classificar. E o Fluminense tem um jogo extremamente importante contra o Petroleiro fora de casa, onde, dependendo do resultado entre Júnior Barranquilla e Santa Fé, que eu acho que é o time que está no grupo do Fluminense, e o Fluminense golear o time do Petroleiro por 5-0, mais ou menos assim, o
Fluminense ainda pode se classificar como primeiro do grupo na Sul-Americana, só passa um, tá? Então toma muito cuidado com esse jogo, porque a gente vem com essa ideia, mas às vezes os dois times vão jogar ou desfalcados ou desfocados, tá? Então vale a pena ficar de olho nisso daí. Atlético Paranaense e Avaí, eu acho que é isso mesmo, a odd do CAP geralmente em casa vai ser mais baixa, mas olha, Brasileirão com odd 1,60, eu tenho minhas dúvidas, hein? O CAP dentro de casa tem 3 jogos, 2 vitórias. Eu acho que é por aí sim, vai. Mas eu não vou me meter aqui não. Essa odd está muito baixa para mim. Falei sobre tudo? Falei sobre tudo. Como é que ficou nosso planejamento aqui? Vamos lá. Ficar de olho no back ao Arsenal, Liverpool, City e Tottenham. Os 4 são no mesmo horário. O que eu vou fazer aqui? Abre as 4 streams e vai procurar um padrão. Não encontrou em um? Procura no outro. Não encontrou no outro? Procura no outro. E assim vai. Uma hora pode ser que você ache e você vai e se posiciona. Tá bom? Mesma coisa para o Porto. É um pouquinho mais tarde, mas é mais ou menos o que eu vou fazer também. Todos eles, tirando o Arsenal, que tem uma odd um pouquinho mais alta, são odds esmagadas. E para isso eu preciso de um padrão muito, muito claro. Tá? Ficar de olho aqui também no United, que pode se complicar contra o Crystal Palace. Tá? Dá uma olhada nisso daqui. Elche e Retafe, tem tudo para ser um jogo de comadre. E um grande derby aqui entre Corinthians e São Paulo vai ser provavelmente um jogo do dia aqui no Brasil. Mercado de gols do Sassuolo em Milan e Monza e Breccia. E ficar de olho nas bolas paradas do Milan. Tá? Claro, eu não venho para trabalhar só isso daqui. Tá? Às vezes a gente vai ter outras oportunidades, um time que eu não estou prestando atenção, ele vai me dar padrão e esses jogos que eu separei não vai ter nenhum. Isso não quer dizer que é uma lista para você fazer back, pelo amor de Deus, eu só trabalho ao vivo, tá bom, pessoal? Não inventa, faz o simples, beleza? Bom, deixa eu ficar um pouquinho com a minha família, já estou bem cansado, hoje foi um dia cansativo, a gente se vê amanhã. Um grande abraço para você, um excelente domingo e aproveitem, porque está acabando a temporada europeia, infelizmente. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Um abraço.